E aí pessoal, estamos dando a continuidade à playlist de Introdução à Biologia. Eu fiz 3 videoaulas anteriores e nessa videoaula de agora vai ser uma atividade baseando-se nos conteúdos anteriormente abordados. Na primeira videoaula eu dei uma introdução à biologia, onde eu apresentei os principais teóricos e as principais teorias que sustentam essa ciência, assim como eu fiz um traçado histórico de como essa ciência, no caso a biologia, veio se desenvolvendo e veio evoluindo com o passar do tempo. Logo depois, na segunda aula, eu falei sobre o método científico, onde eu apresentei quais são as etapas e como cada etapa funciona. Logo depois, eu falei sobre conceitos importantes na ciência, e foi sobre o conceito de lei, teoria e como acontece a comunicação dentro da ciência. Eu também fiz a distinção entre lei e teoria do senso comum e lei e teoria dentro da ciência, que por vezes são confundidos. Eu peguei essa primeira atividade do Enem de 2019. Eu vou ler e logo depois iremos responder ela. Aqui diz o seguinte: a lenda diz que, em um belo dia ensolarado, Newton estava relaxando sobre uma madeira. Pássaros gorjeavam em suas orelhas. Havia uma brisa gentil. Ele cochilou por alguns minutos. De repente, uma maçã caiu sobre sua cabeça e ele acordou com um susto. Olhou para cima. Com certeza um pássaro ou um esquilo derrubou a maçã da árvore, supôs. Mas não havia pássaros ou esquilos da árvore por perto. Ele então pensou: apenas alguns minutos antes, a maçã estava pendurada na árvore. Nenhuma força externa fez ela cair. Deve haver alguma força subjacente que causa a queda das coisas para a Terra. Calma, não precisa você entender de teoria da gravidade, nem das leis da gravidade para responder essa questão, porque veja o que ele pede. Em contraponto a uma interpretação idealizada, o texto aponta para a seguinte dimensão fundamental da ciência moderna, ou seja, ele quer que você compreenda quais são as dimensões que sustentam a ciência atual. No caso, a questão, para ser mais explícita, ela vai falar a respeito do método científico. E as alternativas são o seguinte: falsificação de teses. Letra B, negação da observação. Letra C, proposição de hipóteses. Letra D, contemplação da natureza. Letra E, universalização de conclusões. Na segunda videoaula, eu falei sobre o método científico e lá eu apresentei quais são as etapas desse método. Eu falei que o método é dividido em 5 partes, que é observação, hipótese, dedução, experimento e negação ou validação da hipótese. E o que é uma hipótese? Uma hipótese é uma tentativa de responder aquilo que você observou. Por exemplo, foi o que aconteceu aqui. Newton observou que a maçã caiu e tentou responder. Logo depois, ele fez uma observação mais rígida, uma observação mais apurada da realidade, do que estava por perto dele, e percebeu que a primeira tentativa de tentar responder, ou seja, a primeira hipótese, não poderia ser verdadeira, porque a observação refutava a própria hipótese. Logo depois, ele lançou uma segunda hipótese. Então, o que é que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo proposição de hipótese, ele está propondo formas de tentar responder aquilo que ele observou. Ele observou que a maçã caiu e fez 2 formas de responder, deu 2 tentativas de responder o que ele observou. E tentar responder o que você está observando é parte do método científico, que é a sua hipótese. Ou seja, você observa, você lança a hipótese, você lança a dedução, você faz o experimento e a partir do experimento você vê se ele tem uma negação ou uma validação. Então a resposta é letra C, proposição de hipóteses. Agora vamos para a segunda e última atividade, que é a respeito da teoria celular. Vocês lembram, se vocês assistiram a primeira videoaula, que é do vídeo de introdução à biologia? Como eu disse, não é porque é o primeiro vídeo que vocês podem pular ou podem passar como se fosse despercebido. Pelo contrário, por ser o primeiro vídeo, vocês têm que assistir de forma aprofundada, de forma detalhada e repetir por vezes aquele vídeo, para que vocês possam compreender como a ciência se deu historicamente e quais são as principais teorias que sustentam ela. Aqui nós vamos falar sobre um pilar da biologia, que diz o seguinte: a questão diz o seguinte: a teoria celular, que é a base da biologia celular,
sustenta-se em uma ideia central. Analise as frases abaixo e marque aquela que indica corretamente a principal afirmação dessa teoria. As células são unidades funcionais de partes dos seres vivos. Todos os organismos vivos são formados por células. Toda matéria existente no planeta é formada por célula. E por último, as células são formadas por membranas, citoplasma e núcleo. O que é que a teoria celular diz? Ela diz que a célula é a base fundamental da vida. Então, qual é a questão aqui que corrobora com isso? Vamos lá? Letra A. As células são unidades funcionais de parte dos seres vivos. Agora, vamos guardar essa letra A. Letra B. Todos os organismos vivos são formados por células. Isso é verdade? Lembra-se que alguns cientistas, grande parte dos cientistas, consideram vírus como sendo uma forma de vida. Então, a letra B não pode ser aceita como verdade. Vamos lá. Letra C. Toda matéria existente no planeta é formada por células. Será? A parede é formada por células? A água é formada por células? A areia é formada por células? Não. Então, essa resposta também não pode ser verdadeira. Letra D. As células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Vamos lá. Essa questão, letra D, nós não estudamos ainda a diferença entre as células eucarióticas e as células procarióticas. Mas, já adiantando um pouco, existem células que não possuem núcleo, ou seja, não são todas as células que são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Algumas células não possuem núcleo, então essa questão também não pode ser verdadeira. A única questão que pode ser aceita como verdadeira, que é a que valida a teoria celular, é a letra A, porque ela diz: as células são unidades funcionais da parte dos seres vivos. E a célula é a unidade funcional dos vírus? Sim, porque os vírus, para funcionar biologicamente, para ter suas funções biológicas ativas, eles precisam estar dentro de uma célula. Portanto, a letra A é a verdadeira, é a que corrobora com a teoria celular. Letra A é a correta.